Ela disse rindo que eu era uma vergonha. Foi quando descobri que minha bondade havia se tornado minha maior fraqueza e meu silêncio, minha maior arma. Meu nome é Marlene Figueiredo de Souza. Tenho 67 anos e nunca pensei que chegaria o dia em que precisaria contar essa história. Mas aqui estou, sentada na varanda do meu apartamento no Ipiranga, olhando as luzes de São Paulo se acenderem uma a uma e sentindo que preciso dividir com vocês o que aconteceu comigo. Sempre fui uma mulher de postura. Minha mãe me ensinou desde pequena que uma senhora deve manter a dignidade, mesmo quando o chão parece sumir debaixo dos pés. Aos 67 anos, carrego comigo décadas de luta, algumas cicatrizes fundas no coração e uma força que eu mesma não sabia que existia. Era uma terça-feira de abril. Eu tinha ido até a casa do meu filho Gustavo para fazer uma surpresa. Ele ia completar 40 anos no mês seguinte, e eu queria combinar um almoço especial, só nós dois, naquele restaurante de comida caseira que ele adorava desde menino. Tinha até separado um presente guardado há anos, o relógio de pulso do pai dele, que mandei restaurar especialmente para a data. A empregada me deixou entrar. Dona Fátima me conhecia bem, sempre simpática comigo. Disse que a patroa estava no escritório, no telefone, e que eu podia esperar na sala. Mas eu não quis atrapalhar. Disse que ia andando devagar pelo corredor, sem fazer barulho. Foi o maior erro da minha vida. E a maior bênção. O corredor da casa deles é comprido, com piso de madeira clara e paredes cheias de fotos de viagens que eu nunca fui convidada a participar. Paris, Cancún, Lisboa. Meu filho sorrindo ao lado da esposa em lugares que eu só conhecia de revista. Fui caminhando devagar, olhando aquelas imagens, quando ouvi a voz dela. A porta do escritório estava entreaberta, e a voz de Vanessa saía pelo vão, alta, sem nenhum cuidado. Meus pés pararam antes que eu pudesse pensar. Meu corpo inteiro congelou ali, no meio daquele corredor de fotos bonitas. Pode confirmar os 50 convidados, Renata? Vai ser a festa do ano, amiga. Contratei aquele buffet maravilhoso, a decoradora que fez o casamento da Fernanda, e o bolo vai ser daquela confeiteira famosa do Instagram. Uma pausa. Eu podia ouvir a outra pessoa falando do outro lado, mas não distinguia as palavras. Então, Vanessa soltou uma risada. Alta, debochada. Uma risada que me gelou o sangue nas veias. Mas anota aí uma coisa importante. A sogra não está convidada. Meu coração deu um solavanco no peito. Ela só envergonha a gente, Renata. Você precisava ver. Aquelas roupas de brechó, aquele jeito simplório de falar, aquele cabelo branco sem corte nenhum. Imagina ela no meio dos meus amigos, no meio dos sócios do Gustavo. Ia parecer que a gente contratou uma empregada velha para fingir que era da família. Minhas pernas começaram a tremer. Precisei encostar na parede para não cair. Coloquei a mão no peito, sentindo o coração disparado, e uma onda de enjoo subiu pela minha garganta. Mas continuei ali, paralisada, porque agora eu precisava ouvir tudo. Precisava saber até onde ia aquele veneno. O Gustavo nem vai perceber, fica tranquila. Vou dizer que mandei convite e ela não quis vir. Ele acredita em tudo que eu falo, coitado. Mas é assim que funciona casamento, né, amiga? A gente vai moldando o marido do jeito que a gente precisa. Outra risada. Aquela risada ia me perseguir por semanas. E outra coisa, a velha nem tem como aparecer de carro bonito. Ela anda de ônibus, Renata. De ônibus. Imagina a cena. Os convidados chegando de BMW e Audi e a sogra descendo do ponto com sacola de feira? Não, não. É melhor assim. Problema resolvido. 38 anos. 38 anos eu dediquei àquele menino que se tornou homem, que se casou com essa mulher, que me deu uma neta linda. 38 anos acordando de madrugada, trabalhando em 3 escolas, costurando uniforme, vendendo as joias da minha mãe para pagar faculdade. 38 anos sendo mãe, avó, a mulher que sempre estava ali quando precisavam. E agora, parada naquele corredor, eu era uma vergonha. Uma velha de ônibus que envergonhava a família. Voltei pelo mesmo caminho com passos mudos. Cada passo pesava toneladas. Passei pela sala, fiz um gesto rápido para Dona Fátima, indicando que já estava indo, e saí pela porta dos fundos. Não queria que ninguém visse meu rosto. Não queria que vissem o que eu estava sentindo.
Do lado de fora, o ar de abril estava frio. O céu tinha aquele cinza pesado de São Paulo, daqueles que parecem apertar a gente por cima. Caminhei até o ponto de ônibus com as pernas ainda bambas, o estômago embrulhado, uma dor no peito que eu não sentia desde o dia em que enterrei meu marido. O ônibus demorou 20 minutos. 20 minutos em que eu fiquei ali, de pé, olhando para o chão, tentando não chorar na frente de estranhos. Quando finalmente entrei, sentei no banco do fundo, encostei a cabeça no vidro e deixei São Paulo passar do lado de fora como um borrão cinzento. Vergonha. Eu era uma vergonha. Cheguei em casa quando já estava escurecendo. Minha casinha no Ipiranga me recebeu com seu silêncio de sempre. A sala pequena com o sofá que eu e Sebastião compramos no nosso primeiro ano de casados. A cozinha, onde preparei milhares de marmitas para o Gustavo. O quarto onde durmo sozinha há 38 anos, desde que meu marido me deixou com um menino de 2 anos e um mundo para enfrentar. Não acendi a luz. Sentei na cama, no escuro, e fiquei ali, parada, ouvindo os barulhos da rua, carros passando, cachorro latindo, uma televisão ligada na casa do vizinho, a vida seguindo lá fora como se nada tivesse acontecido. Foi quando ouvi a campainha. Levantei devagar, limpei o rosto por reflexo, embora não tivesse chorado ainda, e fui até a porta. Era a dona Iracema, minha vizinha de muro há 23 anos. Uma mulher de 71 anos, viúva como eu, que sempre aparecia quando sentia que alguma coisa estava errada. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Marlene, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Parece que viu assombração." Não consegui responder. Abri a boca, mas as palavras não saíram. Foi aí que as lágrimas vieram. De uma vez, como uma represa que arrebenta. Dona Iracema não perguntou mais nada. Entrou, me abraçou e ficou ali me segurando enquanto eu chorava no ombro dela. Chorava de um jeito que eu não chorava desde o velório do Sebastião. Um choro feio, de soluço, daqueles que doem no peito e deixam a gente sem ar. Quando finalmente consegui falar, contei tudo. O corredor, a porta entreaberta, as palavras de Vanessa, a risada, cada detalhe que estava queimando dentro de mim. Dona Iracema ouviu em silêncio. Quando terminei, ela segurou meu rosto com as 2 mãos e disse, olhando nos meus olhos: "Marlene, escuta bem o que eu vou te falar. Você é muita coisa nessa vida, mas vergonha você não é. Vergonha é quem fala assim de uma sogra que criou o filho sozinha. Vergonha é quem planeja esconder a mãe do marido como se fosse lixo. Você não. Você é uma senhora de respeito. E essa moça vai aprender isso." Balancei a cabeça. "Não tenho o que fazer, Iracema. É a esposa do meu filho. Se eu confrontar, perco ele de vez. Perco a Beatriz." "Quem disse que você precisa confrontar?" Ela abriu um sorriso que eu não entendi na hora. "Às vezes, Marlene, o silêncio fala mais alto que qualquer grito. E às vezes a vida dá a volta por cima de um jeito que ninguém espera." Ela foi embora quase meia-noite, depois de me fazer comer uma sopa que trouxe da casa dela e de garantir que eu ia ficar bem. Mas eu não dormi. Fiquei sentada na cama, no escuro, pensando em tudo que Vanessa disse, pensando em como eu tinha sido tratada nos últimos 8 anos de casamento dela com meu filho, pensando em cada vez que fui ignorada, cada vez que fui diminuída, cada vez que engoli calada porque não queria criar problema, e pensando numa coisa que ninguém sabia, uma coisa que eu guardava em segredo há 3 anos. Levantei da cama e fui até o guarda-roupa. No fundo, atrás das caixas de sapato e das cobertas de inverno, tinha uma pasta de documentos que eu escondia desde o dia em que recebi aquela ligação. Minha tia-avó, Ordália, tinha partido há 3 anos, aos 92. Uma mulher que morou a vida inteira numa kitnet no centro, usou sempre as mesmas roupas discretas, nunca teve carro nem luxo nenhum. Trabalhou 50 anos como tradutora de documentos e ninguém da família dava muita importância para ela. Ninguém, exceto eu. Todo domingo, sem falta, eu pegava 2 ônibus para visitar tia Ordália. Levava pão de queijo, tomávamos café juntas e ela me contava histórias dos contratos que traduzia nos anos 60. Quando ela começou a precisar de ajuda, fui eu que levei nas consultas. Quando ela ficou de cama, fui eu que segurei a mão dela até o fim. Uma semana depois que ela partiu, o advogado me ligou. Disse que tia Ordália tinha deixado o testamento e que tinha deixado tudo para mim. "Tudo o quê?" perguntei.
A mulher morava numa kitnet. Ele explicou. Durante 50 anos, tia Ordália investiu cada centavo que ganhou. Ações, fundos, imóveis comerciais alugados no centro. Ela vivia simples porque escolhia, não porque precisava. O patrimônio total, R$ 1.800.000. Eu, Marlene Figueiredo de Souza, professora aposentada que andava de ônibus e usava roupa de brechó, era milionária. Mas não contei para ninguém. Por quê? Porque eu queria ver. Queria saber quem ficaria do meu lado por quem eu era, não pelo que eu tinha. Queria ver se meu filho me visitaria mais, se minha nora me trataria melhor, se alguma coisa mudaria sem eles saberem do dinheiro. 3 anos se passaram e nada mudou. As visitas continuaram raras, os olhares de desprezo da Vanessa continuaram constantes. A sensação de ser invisível continuou me sufocando. Até aquela tarde no corredor. Sentada na minha cama, segurando aquela pasta de documentos, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia implorar por um convite. Não ia confrontar Vanessa, fazer escândalo, chorar, gritar. Não ia dar a ela o gostinho de me ver descontrolada. Ia fazer diferente. Peguei meu celular e comecei a pesquisar. Personal stylists em São Paulo. Lojas de vestido de festa nos Jardins. Salões de beleza especializados em mulheres maduras. Empresas de limusine. Vanessa disse que eu era uma vergonha porque andava de ônibus e usava roupa de brechó. Pois bem, ela ia ver essa vergonha chegar na festa do meu filho de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, ia esquecer. Às 3 da manhã, eu tinha tudo planejado. O vestido, o salão, a maquiagem, a limusine e 2 envelopes que iam mudar a vida de todo mundo naquela festa. O primeiro envelope, a escritura de um apartamento de cobertura no Morumbi, comprado à vista, presente de aniversário de 40 anos para o meu filho. Da sogra pobrezinha que era uma vergonha. O segundo envelope, uma carta contando tudo, a herança, o segredo de 3 anos. E, palavra por palavra, o que eu ouvi naquele corredor. Deitei na cama com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em anos, eu estava animada com o futuro. Não o futuro que os outros planejavam para mim. O futuro que eu mesma ia construir. Vanessa achou que podia me excluir da festa do meu próprio filho e eu ia aceitar calada, como sempre aceitei tudo. Ela não fazia ideia do tamanho do erro que tinha cometido. O silêncio daquela noite foi o mais poderoso da minha vida. Era o silêncio de uma mulher que tinha passado 67 anos sendo invisível e finalmente tinha decidido aparecer. E quando eu aparecesse, o mundo dela ia ruir. Ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria depois. Mas para vocês entenderem como eu cheguei até aqui, como uma mulher de 67 anos acabou ouvindo escondida a nora chamá-la de vergonha, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso contar desde o começo. Desde o dia em que perdi o homem que era minha rocha, meu porto, minha razão de acreditar que amor existia. E como a partir daquele dia, eu fui me tornando invisível dentro da minha própria vida. Vocês devem estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Como uma mulher de 67 anos acabou escondida num corredor, ouvindo a própria nora chamá-la de vergonha. A verdade é que essa história não começou naquela terça-feira de abril. Começou muito antes. Começou no dia em que meu mundo desabou pela primeira vez. Eu tinha 29 anos quando Sebastião partiu. A gente tinha acabado de completar 7 anos de casados. 7 anos de uma vida simples, mas cheia de amor. Morávamos numa casinha alugada no Ipiranga. Eu cuidava do Gustavo, que tinha 2 aninhos, e Sebastião trabalhava como supervisor numa fábrica de autopeças em Santo André. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. E tínhamos um ao outro. Sebastião era daqueles homens que não existem mais. Acordava às 4 da manhã sem reclamar. Pegava 2 ônibus para chegar na fábrica, trabalhava 10 horas por dia e chegava em casa com um sorriso no rosto. Nos domingos, trazia pão doce da padaria e ficava brincando com o Gustavo no quintal. Era um homem bom. Naquela manhã de junho, ele saiu de casa como sempre. Me deu um beijo na testa, beijou o Gustavo, que ainda dormia no berço, e disse que ia chegar mais cedo porque tinham prometido liberar o pessoal antes do horário. Eu fiquei feliz. Ia fazer uma janta especial, talvez abrir aquele vinho que a gente guardava para ocasiões especiais. A ligação
Veio às 2 da tarde. Era o encarregado da fábrica. A voz dele estava tremendo. Disse que tinha acontecido um acidente na linha de produção, que o Sebastião tinha sido atingido, que eu precisava ir para o hospital. Larguei o Gustavo com a vizinha e corri. Peguei 3 ônibus porque não tinha dinheiro para táxi. Cheguei no hospital suada, descabelada, com o coração saindo pela boca. Mas quando entrei naquela sala de espera e vi o olhar do médico, eu já sabia. Antes mesmo dele abrir a boca, eu já sabia. Sebastião não resistiu. O equipamento que caiu sobre ele era pesado demais. Ele partiu ali mesmo, na fábrica, cercado de máquinas e barulho, longe de mim e do filho que ele tanto amava. Eu não lembro direito do que aconteceu depois. Lembro de gritar. Lembro de alguém me segurando. Lembro de acordar no dia seguinte na casa da minha mãe, com o Gustavo chorando no quarto ao lado, e de perceber que aquilo não tinha sido um pesadelo. Era real. Meu marido tinha ido embora e eu estava sozinha no mundo com um filho de 2 anos para criar. O velório foi num dia de chuva. Aquela chuva fina de São Paulo que parece que não vai parar nunca. Eu fiquei ali, do lado do caixão, segurando a mão gelada do Sebastião e pensando que aquilo não podia estar acontecendo. A gente tinha tantos planos. Ia comprar uma casinha própria. Ia ter mais um filho. Ia envelhecer junto. Mas a vida não pergunta se a gente está pronta. Ela simplesmente acontece. Depois do enterro, veio a parte mais difícil: sobreviver. A fábrica pagou uma indenização pequena, que mal deu para cobrir as dívidas que tínhamos. O seguro de vida era modesto, suficiente para uns 6 meses se eu economizasse muito. E eu tinha um diploma de pedagogia engavetado desde que o Gustavo nasceu, porque o Sebastião fazia questão que eu ficasse em casa cuidando do menino. Não tive escolha. Engoli o luto, tirei o diploma da gaveta e saí batendo de porta em porta nas escolas do bairro. Consegui aula em 3 lugares diferentes. De manhã, numa escolinha particular. De tarde, numa escola municipal. De noite, num cursinho preparatório. Minha vizinha, Dona Zélia, que Deus a tenha em bom lugar, ficava com o Gustavo enquanto eu trabalhava. Minha rotina virou uma loucura. Acordava às 4h30 para deixar a marmita do Gustavo pronta, o uniforme passado. Saía correndo, dava aula o dia inteiro. Voltava às 10 da noite morta de cansaço. Dormia umas 4, 5 horas por noite. Foram anos assim. Anos de sacrifício que ninguém via. Anos de solidão que ninguém percebia. O Gustavo cresceu sem pai, mas eu fiz de tudo para ele não sentir falta de nada. Quando os coleguinhas tinham bicicleta, eu juntei dinheiro por 6 meses e comprei uma usada. Quando ele precisou de aula de inglês, eu mesma ensinei com livros da biblioteca. Quando chegou a época do vestibular, vendi umas joias da minha mãe para pagar o cursinho. E ele passou. Meu filho passou em engenharia civil numa faculdade boa. No dia que saiu o resultado, eu chorei escondida no banheiro por meia hora. Não de tristeza, de alívio, de orgulho, de perceber que todo aquele esforço insano tinha valido a pena. Durante a faculdade, a gente foi se aproximando ainda mais. Éramos só nós 2 contra o mundo. Gustavo me contava tudo, pedia minha opinião sobre tudo, me tratava como se eu fosse a pessoa mais importante do universo. E eu era feliz. Pela primeira vez desde que o Sebastião partiu, eu me sentia completa. Ele se formou aos 24 anos. Eu estava na plateia, chorando feito boba, aplaudindo mais alto que todo mundo. Meu menino que eu criei sozinha, que alimentei com marmita de madrugada, agora era engenheiro. Se o Sebastião estivesse ali, ia estourar de orgulho. Gustavo conseguiu emprego rápido numa construtora grande, e foi lá que ele conheceu Vanessa. Ela era secretária executiva do diretor. Bonita, bem vestida, cabelo sempre arrumado, unha sempre feita. Quando o Gustavo me apresentou ela, senti um aperto no peito que não conseguia explicar. Não era ciúme, ou talvez fosse um pouco. Era mais um pressentimento. Alguma coisa naquela moça me incomodava, mas eu não sabia dizer o quê. A família dela tinha dinheiro. O pai era dono de uma concessionária de carros importados. A mãe nunca trabalhou fora. Moravam numa casa enorme no Alto de Pinheiros, com empregada, jardineiro, motorista. Quando a Vanessa veio conhecer minha casinha no Ipiranga, que nessa altura eu já tinha conseguido comprar com muito sacrifício, ela olhou ao redor com um sorrisinho e disse:
Que gracinha, Gustavo. Parece casa de boneca. Eu fingi que não entendi, mas entendi. O namoro foi rápido. Em menos de um ano, eles já estavam noivos. Eu ofereci minha casa para eles morarem depois do casamento, pelo menos até se estabelecerem. Afinal, a casa tinha 3 quartos. Era espaçosa, e eu achava que ia ser maravilhoso ter a família reunida. O casamento foi pago pelos pais dela. Eu quis ajudar, ofereci o que podia, e a Vanessa disse que eu ficaria responsável pelas lembrancinhas. Gastei minhas economias em lembrancinhas que ela nem aprovou direito. Disse que estavam simpáticas com aquele tom que significava exatamente o contrário. No dia da festa, procurei meu lugar na mesa da família. Não encontrei. Uma organizadora me levou até uma mesa no fundo do salão, junto com funcionários da concessionária do pai dela. Quando perguntei para Vanessa se não tinha um engano, ela respondeu sem me olhar. Ficou mais organizado assim, dona Marlene. O Gustavo estava perto. Ele ouviu. Ele viu minha cara. E não disse nada. Só abaixou os olhos e foi cumprimentar outro convidado. Aquele foi o primeiro tapa. Silencioso. Invisível. Mas tapa. Eles se mudaram para minha casa e no início achei que as coisas iam melhorar. Ledo engano. A Vanessa começou a fazer comentários sobre tudo. Sobre como eu cozinhava, como arrumava a casa, minhas roupas, meu cabelo. Dizia que a mãe dela fazia diferente. Que pessoas de nível não faziam as coisas assim. Eu fui me encolhendo. Comecei a ocupar menos espaço. Falava menos nas refeições. Ficava mais tempo no meu quarto. Achava que se eu me fizesse pequena, as coisas melhorariam. Quando a Beatriz nasceu, há 5 anos, eu achei que finalmente ia ter meu lugar de volta. Sonhava em ser a avó presente, em cuidar da neta, em fazer bolo de chocolate nas tardes de quarta, como minha mãe fazia comigo. Mas a Vanessa deixou claro que não precisava de mim. A mãe dela estava sempre lá, sempre disponível, sempre ocupando o espaço que eu achava que também era meu. No primeiro Natal, depois que a Beatriz nasceu, eu levei presentes para todo mundo. Para a neta, uma boneca de pano artesanal. Para o Gustavo, um kit de ferramentas. Para Vanessa, um jogo de toalhas bordadas que eu mesma fiz. Na hora da troca de presentes, a mãe da Vanessa deu para ela uma bolsa de grife que eu nem sabia pronunciar o nome. A Vanessa abriu meu presente, olhou para as toalhas e disse na frente de todo mundo: "Ah, que útil! Vou passar para a empregada usar na cozinha." A mãe dela riu. A Vanessa riu. O Gustavo ficou em silêncio. E eu também fiquei em silêncio. Guardei a dor no mesmo lugar onde guardava todas as outras. No aniversário de 3 anos da Beatriz, eu me ofereci para fazer o bolo. Sempre fiz os bolos do Gustavo quando ele era criança. Chocolate com brigadeiro, a receita da minha mãe. A Vanessa agradeceu e disse que já tinha encomendado de uma confeiteira profissional. O bolo custou R$ 800. Era bonito, cheio de andares. Mas quando a Beatriz soprou as velas, ela olhou para mim e perguntou: "Vovó, cadê o bolo de chocolate que você prometeu?" A Vanessa respondeu antes que eu pudesse abrir a boca: "A vovó Marlene não sabe fazer bolo bonito, meu amor. Mas a vovó Celeste trouxe esse lindo, olha." Vovó Celeste, a mãe dela, a avó que importava. Fui embora naquele dia com o coração em pedaços. No ônibus de volta, uma senhora sentou do meu lado e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ela me olhou fundo e disse: "Você tem cara de mãe que sofre calada." Não respondi. Só olhei pela janela e deixei as lágrimas caírem em silêncio. Com o tempo, aprendi a me fazer ainda menor. Quando ia visitar, ficava mais na cozinha conversando com a empregada do que na sala com a família. Quando a Beatriz vinha me abraçar, a Vanessa logo chamava: "Bia, cuidado para não amassar a roupa da vovó, ela não tem muita opção de troca." E ria, como se fosse piada. Meu filho via tudo e não dizia nada. Esse silêncio dele doía mais que qualquer palavra da Vanessa. Porque era o silêncio de quem escolheu um lado, e esse lado não era o meu. E foi assim, gota a gota, humilhação a humilhação, que eu fui me apagando. Fui virando sombra na minha própria casa. Fui me acostumando a ser invisível, a ser ignorada, a ser tratada como um móvel velho que ninguém quer, mas também não tem coragem de jogar fora. 38 anos, eu lutei sozinha para criar meu filho.
E em 8 anos de casamento dele, eu fui sendo empurrada para fora da vida que construí com tanto sacrifício. Mas naquele corredor, ouvindo a Vanessa me chamar de vergonha, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu passei a vida inteira sendo forte pelos outros, sendo forte pelo Gustavo, sendo forte pela família, engolindo dor para não criar problema, abaixando a cabeça para manter a paz. Mas sabe o que eu descobri naquela noite, sozinha no escuro do meu quarto? Que tinha chegado a hora de ser forte por mim mesma. E essa força, uma vez desperta, não ia mais adormecer. Porque eu finalmente entendi uma coisa que o Sebastião me disse há muitos anos, numa noite em que eu chorava por não ter dinheiro para comprar geladeira nova. Marlene, riqueza não é o que você tem, é o que você é. Na época, eu achei que era papo de marido tentando me consolar. Mas agora, 38 anos depois, aquelas palavras finalmente faziam sentido. A Vanessa achava que eu era pobre porque andava de ônibus. Achava que eu era vergonha porque usava roupa simples. Achava que eu não tinha valor porque não tinha carro importado nem bolsa de grife. Ela não fazia ideia de quem eu era, do que eu tinha enfrentado, do que eu tinha construído. E, principalmente, ela não fazia ideia do que eu tinha guardado naquela pasta no fundo do guarda-roupa. A festa de 40 anos do Gustavo estava marcada para dali a 3 semanas. 3 semanas. Era o tempo que eu tinha para me transformar, para deixar de ser a velha invisível que todo mundo ignorava e me tornar alguém que ninguém ia conseguir ignorar. No dia seguinte, liguei para Dona Iracema e pedi uma carona até o centro. Ela me olhou desconfiada e perguntou o que eu ia fazer. Respondi apenas, vou às compras. Ela riu. Marlene, desde quando você vai às compras no centro? Eu sorri. Um sorriso que ela nunca tinha visto no meu rosto. Desde hoje, Iracema. Desde hoje. Porque a Vanessa tinha razão numa coisa. Eu andava de ônibus, usava roupa simples e não tinha carro importado. Mas isso estava prestes a mudar. E quando eu descesse daquela limusine na frente de todos os convidados elegantes, quando ela visse a sogra vergonhosa entrando naquela festa, o sorrisinho debochado ia morrer na cara dela. E o bolo de R$ 2.000 ia acabar no chão. Dona Iracema me deixou na rua Oscar Freire às 9 da manhã de uma quarta-feira. Antes de eu descer do carro, ela segurou meu braço e perguntou: Marlene, você tem certeza do que está fazendo? Olhei para ela e respondi com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Iracema, eu passei 38 anos tendo certeza de tudo que fazia pelos outros. Agora é a primeira vez que tenho certeza de algo que estou fazendo por mim. Ela me olhou por um longo momento, os olhos marejados. Depois sorriu e disse: vai lá então, e me conta tudo depois. Desci do carro e fiquei parada na calçada, olhando aquelas vitrines que eu nunca tinha entrado na vida. Lojas com nomes estrangeiros, manequins usando roupas que custavam mais que meu salário de um ano inteiro quando eu era professora. Mulheres elegantes entrando e saindo com sacolas enormes, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Por um segundo, pensei em voltar, em ligar para Iracema e dizer que tinha desistido, que aquilo era loucura, que eu não pertencia àquele lugar. Mas então lembrei da voz da Vanessa. Lembrei da risada debochada. Lembrei de cada palavra que ela disse naquele corredor. Ela só envergonha a gente. Respirei fundo e entrei na primeira loja. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Não era perfume comum. Era daqueles aromas que a gente sente e já sabe que custa caro. O piso era de mármore claro. As araras de roupas eram espaçadas como se cada peça precisasse de seu próprio palco. Música suave tocava no fundo. Tudo ali gritava luxo em silêncio. A vendedora me olhou de cima a baixo com aquele olhar que eu conhecia bem. O olhar de quem está avaliando se você tem dinheiro para estar ali. Eu estava com minha roupa de sempre. Blusa simples, calça de algodão, sapato baixo. Nada que impressionasse ninguém. Ela veio na minha direção com um sorriso falso e perguntou se eu estava procurando alguma coisa específica. Dava para ver nos olhos dela que esperava que eu dissesse só olhando e fosse embora. Mais uma velha que entrou na loja errada, ela devia estar pensando. Mas eu não era mais a velha que abaixava a cabeça. Olhei nos olhos dela e respondi: estou procurando um vestido de festa. Algo elegante, sofisticado, que faça uma mulher da minha idade se sentir uma rainha. E não se preocupe com o preço.
Me mostre o que vocês têm de melhor. O sorriso dela mudou na hora. Ficou interessado. Nas 2 horas seguintes, experimentei mais vestidos do que tinha experimentado na vida inteira. Azuis, pretos, verdes, longos, midi, com manga, sem manga. A vendedora trazia opção atrás de opção. Foi quando ela trouxe o vestido azul marinho. Era de seda italiana, com um corte elegante que valorizava sem vulgarizar. Tinha mangas 3/4 que escondiam o que eu queria esconder, e um caimento que parecia ter sido feito sob medida para o meu corpo. Quando me olhei no espelho, não acreditei no que vi. Não era a Marlene de sempre. Era outra mulher. Uma senhora de verdade. A vendedora apareceu atrás de mim e disse baixinho: "A senhora está linda. Parece uma daquelas atrizes de cinema antigo." Senti meus olhos marejarem, mas segurei as lágrimas. "Vou levar esse", eu disse. "E preciso de sapatos, bolsa e acessórios que combinem." Saí daquela loja 3 horas depois com sacolas que pesavam uma fortuna. O vestido, os sapatos de salto médio em couro italiano, a bolsa discreta, os brincos de pérolas verdadeiras, o colar delicado. No total, gastei mais de 15 mil reais numa única manhã. E sabe de uma coisa? Não senti culpa nenhuma. Aquele dinheiro era meu. Tia Ordália tinha deixado para mim porque eu fui a única pessoa que se importou com ela. E agora eu estava usando esse dinheiro para me importar comigo mesma. Na semana seguinte, marquei horário num salão especializado em mulheres maduras, nos Jardins. Quando cheguei, fui recebida por uma moça que me ofereceu café e me tratou como se eu fosse alguém importante. A cabeleireira se chamava Mônica. Tinha uns 40 anos, mãos firmes e olhos que pareciam enxergar além do cabelo. Pareciam enxergar a pessoa. Ela me sentou na cadeira, passou os dedos pelo meu cabelo com cuidado e perguntou: "O que a senhora quer fazer hoje, dona Marlene?" Pensei em todas as vezes que a Vanessa tinha zombado do meu cabelo. Aquele cabelo branco sem corte nenhum. Ela tinha dito no telefone, rindo com a amiga como se eu fosse motivo de piada. Olhei para Mônica pelo espelho e respondi: "Quero continuar branca. Meu cabelo branco é minha história, minha vida, meus anos de luta. Não quero esconder isso. Mas quero ficar bonita. Quero que as pessoas olhem para mim e vejam uma senhora elegante, não uma velha descuidada que ninguém respeita." Mônica sorriu com gentileza. "Cabelo branco é lindo, dona Marlene. É sinal de experiência, de sabedoria, de uma vida vivida de verdade. Só precisa do corte certo para valorizar. E eu vou encontrar esse corte para a senhora." 2 horas depois, eu me olhei no espelho e quase não me reconheci. Meu cabelo ainda era branco, orgulhosamente branco, mas agora tinha forma, movimento, vida. Um corte moderno que emoldurava meu rosto. Era elegante, era digno, era eu. Quando saí do salão, passei por uma vitrine e parei para me olhar. A mulher que vi ali não era a sogra que se escondia na cozinha durante as festas. Era uma senhora de presença. A Vanessa ia notar. Ah, se ia. Faltavam 10 dias para a festa, quando fui resolver a parte mais importante: os envelopes. O primeiro envelope era a escritura do apartamento. Eu já tinha comprado a cobertura no Morumbi há 2 meses. 200 metros quadrados, vista para o Parque do Ibirapuera. Tinha custado 900 mil reais, à vista, sem financiamento. Fui ao cartório buscar a documentação final. O tabelião me tratou com respeito, me explicou cada detalhe. Quando coloquei tudo dentro do envelope, senti uma satisfação que não cabia no peito. A sogra pobrezinha estava dando de presente para o filho um apartamento que a nora snob jamais conseguiria comprar. O segundo envelope era mais difícil. Sentei na mesa da cozinha com papel e caneta. Precisava escrever uma carta para o Gustavo, contando tudo. A herança, o segredo e, principalmente, as palavras que eu tinha ouvido naquele corredor. Comecei a escrever e parei. Comecei de novo e parei. Como é que uma mãe conta para o filho que a esposa dele a chamou de vergonha? Fui até a varanda, olhei para a cidade e respirei fundo. Lembrei do que Dona Iracema tinha me dito. Às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer grito. Mas eu não ia ficar em silêncio. Não dessa vez. Ia falar do meu jeito, com calma, com dignidade. Voltei para a mesa e escrevi: "Meu filho querido, essa carta é difícil de escrever, mas precisa ser escrita. Há 3 anos, sua tia-avó, Ordália, me deixou uma herança que eu nunca contei para ninguém. Quase 2 milhões de reais.
Eu guardei segredo porque queria ver quem ficaria do meu lado por quem eu sou, não pelo que eu tenho. 3 anos se passaram. Nada mudou. Há 3 semanas, fui à sua casa para combinar uma surpresa de aniversário. A empregada me deixou entrar, e eu fui andando pelo corredor quando ouvi Vanessa no telefone. Ela estava planejando sua festa, e disse, rindo, que a sogra não estava convidada. Que eu era uma vergonha, que eu parecia uma empregada velha, que você nem ia perceber minha ausência. Eu ouvi cada palavra, filho, cada risada, cada deboche. Não estou escrevendo isso para criar problema no seu casamento. Estou escrevendo porque você merece saber a verdade. Eu te amo, sempre amei. Mas amor não significa aceitar ser humilhada. Amor de verdade precisa de respeito. E respeito, meu filho, eu não tenho recebido. O apartamento que está nesse envelope é seu. Presente dos seus 40 anos. Comprei com meu dinheiro, fruto de uma herança que recebi por ter sido a única pessoa que se importou com uma velha solitária. Com todo amor, sua mãe. Quando terminei de escrever, minhas mãos tremiam. Li e reli a carta várias vezes. Estava honesta. Estava digna. Estava pronta. Dobrei a carta, coloquei no envelope e guardei junto com a escritura. Faltavam 5 dias para a festa, quando resolvi a última parte. A limusine. A empresa ficava numa avenida movimentada. Quando entrei, um rapaz de terno me atendeu com profissionalismo. Expliquei o que eu queria. Uma limusine branca com motorista para me buscar no sábado à noite. Ele me mostrou as opções. Escolhi a mais elegante. Branca, interior de couro bege. Alguma ocasião especial? Ele perguntou. Eu sorri. Aniversário do meu filho. Que lindo! Ele vai adorar a surpresa. Surpresa. Se ele soubesse. Na véspera da festa, Dona Iracema apareceu na minha casa. Ela tinha percebido as sacolas de loja, as idas ao salão, o brilho diferente no meu olhar. Sentamos na varanda com café e ela perguntou: Marlene, o que você está aprontando? Contei tudo. O corredor, o plano, o vestido, a limusine, os envelopes. Ela ouviu em silêncio, os olhos cada vez mais arregalados. Quando terminei, ela balançou a cabeça e disse: Marlene Figueiredo de Souza, você é uma mulher extraordinária. Sempre soube que tinha fogo dentro de você. Só estava esperando você descobrir também. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos anos. As humilhações que engoli calada, os silêncios que mantive para não criar problema. As vezes que me fiz pequena para caber num espaço que não era meu. As festas em que fiquei na cozinha, conversando com a empregada, porque não me sentia bem-vinda na sala. Os olhares de desprezo, as risadas pelas costas. 38 anos criando um filho sozinha. 8 anos sendo tratada como lixo pela mulher que ele escolheu. Mas não sentia raiva. Não sentia ódio. Sentia uma calma estranha, como a calmaria que vem antes da tempestade. Sabia que minha vida ia mudar depois daquela festa. Só não sabia exatamente como. O vestido azul marinho estava pendurado no guarda-roupa, os sapatos na caixa, os brincos na penteadeira, os 2 envelopes dentro da bolsa nova, e na gaveta do criado mudo, o relógio do Sebastião, o presente que eu tinha separado para o Gustavo junto com a escritura. Tudo pronto. Às 3 da manhã, finalmente peguei no sono. Sonhei com Sebastião. Ele estava sentado na varanda da nossa antiga casa, com aquela camisa xadrez que usava nos domingos. O Gustavo pequeno brincava no quintal, e o sol de fim de tarde deixava tudo dourado. Sebastião me olhou com aquele sorriso que eu amava e disse: Vai lá, minha Marlene. Mostra para eles quem você é. Mostra para eles a mulher que eu sempre soube que você era. Acordei às 7 da manhã com lágrimas no rosto, mas com o coração em paz. Hoje era o dia em que a sogra vergonhosa ia aparecer. O dia em que a verdade ia ser revelada. O dia em que a Vanessa ia descobrir que subestimou completamente a mulher que eu sempre fui. Levantei da cama e fui até o guarda-roupa. Passei a mão no vestido azul marinho. A seda era macia, fresca, elegante. Olhei para o relógio do Sebastião na gaveta e sorri. Hoje o Gustavo ia receber muito mais do que um relógio. Ia receber a verdade. A limusine chegaria às 7 da noite.
E quando eu descesse daquele carro na frente de todos aqueles convidados elegantes, nada mais seria como antes. Nem para eles, nem para mim. Nem para o bolo de R$ 2.000 que a Vanessa tinha encomendado para impressionar os amigos. Porque essa velha de ônibus estava prestes a dar uma lição que ninguém naquela festa jamais ia esquecer. E a Vanessa? A Vanessa ia descobrir que riqueza de verdade não se mede pelo carro que você dirige ou pela bolsa que você carrega. Riqueza de verdade se mede pelo caráter, pela dignidade, pelo respeito que você dá e pelo respeito que você exige. E eu, Marlene Figueiredo de Souza, estava prestes a mostrar para todo mundo o que significava ser verdadeiramente rica. A limusine branca parou na frente da minha casa às 7 em ponto. Eu estava pronta há 1 hora. Tinha passado a tarde me arrumando devagar, com calma, saboreando cada momento daquela transformação. O vestido azul marinho caía perfeitamente no meu corpo. Os sapatos de salto médio me davam uma postura elegante sem me fazer tropeçar. Os brincos de pérola brilhavam discretos nas minhas orelhas. E meu cabelo branco, cortado com maestria, emoldurava meu rosto de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Me olhei no espelho uma última vez antes de sair. A mulher que vi ali não era a velha de ônibus que a Vanessa desprezava. Era uma senhora de verdade. Alguém que entrava num lugar e as pessoas paravam para olhar. O motorista desceu e abriu a porta para mim. Ele era um rapaz educado, de uns 30 anos, uniforme impecável. Me chamou de senhora, me ofereceu a mão para eu entrar e perguntou se eu estava confortável. Disse que sim. Estava mais do que confortável. Estava pronta. Dona Iracema assistiu tudo da janela da casa dela. Eu vi o rosto dela quando a limusine passou, os olhos arregalados, a boca aberta, a mão levantada num aceno. Acenei de volta pelo vidro escuro. Ela não podia me ver, mas eu sabia que ela estava torcendo por mim. O caminho até o Alto de Pinheiros durou 40 minutos. 40 minutos em que eu fiquei sentada naquele banco de couro, olhando as luzes de São Paulo passando pela janela, pensando em tudo que tinha me trazido até ali. A ligação da fábrica dizendo que o Sebastião tinha partido. Os anos de sacrifício criando o Gustavo sozinha. O casamento dele com a Vanessa. As humilhações, o corredor, as palavras que eu nunca ia esquecer. Ela só envergonha a gente. Respirei fundo. Não ia deixar a raiva me dominar. Não ia entrar naquela festa com ódio no coração. Ia entrar com dignidade, com calma, com a certeza absoluta de que eu merecia estar ali. Muito mais do que qualquer um daqueles convidados elegantes. A limusine virou a esquina da rua onde ficava a casa do Gustavo. Já dava para ver os carros estacionados, as luzes da festa, as pessoas entrando pelo portão. Carros importados, como a Vanessa tinha descrito. BMWs, Audis, Mercedes. E no meio de todos eles, uma limusine branca que ninguém esperava. O motorista parou bem na frente da entrada. Pela janela, eu podia ver os convidados que estavam do lado de fora, conversando com taças de champanhe na mão. Vi alguns rostos conhecidos. Amigas da Vanessa, que eu já tinha visto em outras festas, sempre me olhando com aquele ar de superioridade. Mas dessa vez, os olhares iam ser diferentes. O motorista desceu e deu a volta no carro. Abriu minha porta. E eu coloquei o pé para fora. Os primeiros segundos foram de silêncio. Um silêncio pesado, carregado de surpresa. As pessoas que estavam na entrada pararam de conversar e viraram para olhar. Copos de champanhe ficaram suspensos no ar. Conversas morreram no meio da frase. Quem era aquela mulher elegante descendo de uma limusine branca? Uma senhora de cabelo branco perfeitamente cortado, vestido azul marinho de seda italiana, brincos de pérola que brilhavam sob as luzes da entrada. Uma mulher que exalava elegância sem esforço. Uma mulher que não parecia ter nada a ver com a sogra de ônibus e roupa de brechó que a Vanessa descrevia. Então alguém me reconheceu. Dona Marlene? Era uma mulher que trabalhava na casa, uma das ajudantes contratadas para a festa. Ela me olhou como se estivesse vendo uma aparição. Eu sorri para ela e disse apenas: "Boa noite. Vim pro aniversário do meu filho." Caminhei em direção à entrada com passos firmes. Sentia os olhares em cima de mim. Olhares de curiosidade, de espanto, de admiração.
Uma das amigas da Vanessa, uma loira de vestido vermelho que sempre me tratou como se eu fosse invisível, chegou a derrubar um pouco de champanhe no próprio vestido de tanto que ficou boquiaberta. Entrei na casa. A decoração estava impecável. Flores por toda parte, luzes elegantes, uma mesa de doces que parecia de revista, e no centro de tudo, num pedestal especial, o bolo. 3 andares de pasta americana branca com detalhes dourados. O bolo de R$ 2.000 que a Vanessa tinha encomendado para impressionar os amigos. Procurei meu filho com os olhos. Achei ele do outro lado da sala, conversando com um grupo de homens de terno. Quando nossos olhares se cruzaram, vi a confusão no rosto dele. E algo mais, algo que parecia esperança. Mas antes que eu pudesse ir até ele, ouvi a voz que eu conhecia bem demais. Meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Virei devagar. Vanessa estava parada a uns 5 metros de mim, com um vestido preto colado no corpo e uma expressão de puro desespero. Do lado dela, a mãe, a famosa vovó Celeste, me olhava como se eu fosse uma barata que tinha entrado na festa. Os convidados mais próximos começaram a perceber que algo estava acontecendo. O burburinho das conversas diminuiu. As pessoas foram se virando, uma a uma, para ver o que estava acontecendo. Vanessa se recompôs rapidamente. Colocou um sorriso falso no rosto e veio na minha direção, tentando parecer simpática. Dona Marlene, que surpresa! A senhora está diferente. Não sabia que vinha. Olhei para ela com calma. Uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Pois é, Vanessa. Eu também não sabia que vinha. Aliás, pelo que eu ouvi, você fez questão de garantir que eu não viesse. O sorriso dela tremeu. Vi nos olhos dela o medo. O medo de quem sabe que fez algo errado e está prestes a ser descoberta. Do que a senhora está falando? Estou falando da conversa que você teve com sua amiga Renata há 3 semanas. Aquela conversa no telefone, no escritório, sobre como a sogra não estava convidada porque ela só envergonha a gente. Os convidados mais próximos arregalaram os olhos. Ouvi sussurros se espalhando pelo salão como ondas. Estou falando de quando você disse que eu parecia uma empregada velha. De quando você riu dizendo que eu andava de ônibus. De quando você garantiu para sua amiga que o Gustavo nem ia perceber minha ausência porque acredita em tudo que você fala. O rosto dela ficou branco. Literalmente branco. Por um segundo, achei que ela ia desmaiar ali mesmo. A mãe dela deu um passo à frente, mas parou quando viu minha expressão. Eu não sei do que a senhora está falando. Sabe sim, Vanessa. Sabe muito bem. Nesse momento, Gustavo chegou ao nosso lado. Ele olhou para mim, olhou para Vanessa e percebeu que alguma coisa estava muito errada. Mãe, o que está acontecendo? Tirei os 2 envelopes da minha bolsa. O salão inteiro estava em silêncio agora. Todo mundo olhando, todo mundo esperando. Filho, eu vim te dar 2 presentes de aniversário. Entreguei o primeiro envelope para ele. Esse é uma escritura. De um apartamento de cobertura no Morumbi. 200 metros quadrados, vista para o Parque do Ibirapuera. Comprei para você, à vista, com meu dinheiro. O queixo dele caiu. Ele abriu o envelope com as mãos tremendo, olhou os documentos e me encarou sem conseguir falar. Como? Como assim? De onde? Esse é o segundo presente. Entreguei o outro envelope. Uma carta explicando tudo. Sobre a herança que eu recebi da tia Ordália há 3 anos. Sobre R$ 1.800.000 que estão no banco. E sobre o que eu ouvi sua esposa dizer naquele corredor. Vanessa deu um passo na minha direção. Isso é mentira. Ela está inventando isso para me prejudicar. Mas eu não estava olhando para ela. Estava olhando para o meu filho. Leia a carta, Gustavo. Leia e tire suas próprias conclusões. Eu não estou aqui para destruir seu casamento. Estou aqui porque você precisa saber a verdade sobre mim, sobre sua esposa, sobre quem realmente se importa com você. Gustavo abriu o segundo envelope, com as mãos ainda tremendo. Começou a ler. Conforme os olhos dele percorriam as linhas, vi a expressão no rosto dele mudar. Confusão, incredulidade, raiva. Quando ele terminou de ler, levantou os olhos e olhou para Vanessa. Ela disse mesmo essas coisas? Vanessa gaguejou. Gustavo, foi um mal-entendido. Eu estava nervosa com a festa e... Ela disse ou não disse? O silêncio dela foi a resposta. Gustavo fechou os olhos por um momento.
Quando abriu de novo, vi algo que não via há anos. Vi o meu filho, o menino que eu criei, que eu alimentei, que eu carreguei no colo quando ele tinha pesadelos. Não o homem que deixava a esposa me humilhar em silêncio. Meu filho de verdade. Ele virou para mim e disse, com a voz embargada: Mãe, me desculpa por tudo. Senti meus olhos marejarem, mas não deixei as lágrimas caírem. Não ainda. Eu te amo, filho. Sempre amei. Mas amor precisa de respeito. E respeito, durante muito tempo, eu não recebi. Vanessa tentou intervir. Gustavo, você não vai acreditar nela, vai? Ela é uma velha que... Para. A voz dele era firme. Mais firme do que eu já tinha ouvido. Para de falar da minha mãe desse jeito. A mulher que me criou sozinha. A mulher que vendeu as joias da própria mãe para pagar minha faculdade. A mulher que dormia 4 horas por noite trabalhando em 3 escolas para eu não faltar nada. Ele se virou para mim. Mãe, eu devia ter dito isso muito antes. Eu vi como você era tratada. Vi os comentários, os olhares, as humilhações. Vi quando ela deu suas toalhas bordadas para a empregada usar na cozinha. Vi quando ela disse que você não sabia fazer bolo bonito na frente da Beatriz. E não fiz nada. Fui um covarde. Um covarde que tinha medo de criar problema no casamento. A voz dele quebrou. Vi lágrimas nos olhos do meu filho. Lágrimas que eu não via desde o dia do enterro do pai dele há 38 anos. Segurei a mão dele. Você ainda pode fazer diferente, filho. Ainda dá tempo. Nesse momento, ouvimos um estrondo. Vanessa, na tentativa de sair dali sem ser vista, tinha esbarrado no pedestal do bolo. Todo mundo virou para olhar. Os 3 andares de pasta americana balançaram uma vez, 2 vezes, e depois tombaram em câmera lenta. O bolo de R$ 2.000, o bolo que ela tinha encomendado para impressionar os amigos elegantes, foi ao chão com um barulho surdo, espalhando pedaços de massa e glacê pelo piso de mármore importado. A ironia era quase poética. O bolo perfeito para a festa perfeita, destruído no chão. O salão inteiro prendeu a respiração. Vanessa olhou para o bolo destruído, olhou para mim e saiu correndo para o quarto, chorando. No silêncio que se seguiu, a mãe dela, a vovó Celeste, me olhou com puro ódio, mas não disse nada. Não tinha o que dizer. Gustavo apertou minha mão e disse: Mãe, vem, vamos conversar num lugar mais tranquilo. Fomos até a varanda dos fundos, longe dos olhares curiosos. E ali, sob as estrelas de São Paulo, meu filho me abraçou pela primeira vez em anos. Um abraço de verdade. Um abraço de filho que finalmente tinha enxergado a mãe. Me perdoa, ele repetiu. Por favor, me perdoa. Eu o abracei de volta, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Eu te perdoo, filho. Sempre perdoei. Só precisava que você me visse, que você me enxergasse de verdade. Ficamos ali abraçados por um longo tempo. Eu senti o corpo dele tremendo, de emoção, de arrependimento, de alívio. E eu também tremia. Tremia porque finalmente, depois de tantos anos, eu tinha meu filho de volta. Quando finalmente nos separamos, ele segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: Mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu conheço. E eu fui cego demais para enxergar isso. Sorri para ele através das lágrimas. Você não foi cego, filho. Você só estava olhando para a direção errada. Agora você está vendo. Da varanda, a gente conseguia ouvir o burburinho da festa lá dentro. Os convidados comentando o que tinha acontecido. A confusão. O bolo no chão. A sogra que chegou de limusine e virou a festa de cabeça para baixo. Gustavo olhou para dentro da casa e depois para mim. O que eu faço agora, mãe? Segurei a mão dele. Isso, filho. É decisão sua. Eu fiz o que precisava fazer. Agora é você quem precisa decidir que tipo de homem quer ser. Que tipo de marido. Que tipo de filho. Ele acenou devagar com a cabeça. Eu preciso de um tempo para pensar. Tempo você tem, eu disse. Só não deixe passar a vida inteira pensando como eu deixei. Se, antes de ir embora, olhei uma última vez para o salão da festa. O bolo continuava no chão. Vanessa tinha sumido. A mãe dela estava num canto, cercada de amigas, provavelmente inventando uma versão da história que a fizesse parecer vítima. Mas eu não me importava mais com o que eles pensavam.
porque naquela noite a velha invisível tinha finalmente aparecido. E o mundo nunca mais ia ser o mesmo. Nem para eles. Nem para o meu filho. E principalmente, nem para mim. A limusine me deixou em casa quase meia-noite. O motorista abriu a porta para mim, me desejou boa noite e foi embora. Fiquei parada na calçada por um momento, olhando para minha casinha no Ipiranga. A mesma casa onde criei meu filho. A mesma casa onde chorei a partida do Sebastião. A mesma casa onde passei tantas noites me sentindo invisível. Mas eu não era mais invisível. Não depois daquela noite. Entrei, tirei os sapatos e sentei no sofá ainda com o vestido azul marinho. Estava exausta, mas não conseguia dormir. Minha cabeça não parava de repassar tudo o que tinha acontecido. A chegada de limusine, os olhares de espanto, o confronto com a Vanessa, a carta, o abraço do Gustavo, o bolo no chão. A campainha tocou. Olhei para o relógio, quase 1 da manhã. Quem seria a essa hora? Fui até a porta e abri. Era Dona Iracema, de camisola e chinelo, com os olhos arregalados de curiosidade. Marlene Figueiredo de Souza, eu vi a limusine te deixando agora. Não vou conseguir dormir enquanto você não me contar tudo. Cada detalhe. Eu ri. Pela primeira vez naquela noite, eu ri de verdade. Entra, Iracema. Vou fazer um café. Passamos as próximas 2 horas na cozinha. Contei tudo, desde o momento em que desci da limusine até o abraço na varanda. Iracema ouvia com a boca aberta, às vezes soltando exclamações de surpresa, às vezes balançando a cabeça em aprovação. Quando contei sobre o bolo caindo, ela bateu na mesa e disse: "Isso é justiça divina, Marlene, justiça divina." Quando terminei, ela segurou minha mão e ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a voz embargada: "Eu tenho muito orgulho de você. Muita gente passa a vida inteira engolindo desaforo e nunca tem coragem de se levantar. Você se levantou, e se levantou com classe." Aquelas palavras significaram mais do que ela podia imaginar. Na manhã seguinte, acordei com o celular tocando. Era Gustavo. Atendi com o coração apertado, sem saber o que esperar. "Mãe, bom dia. Posso ir aí te ver?" Meia hora depois, meu filho estava sentado na minha sala. Ele parecia ter envelhecido 10 anos numa noite só. Os olhos estavam inchados, o rosto cansado. Mas havia algo diferente nele, uma clareza que eu não via há muito tempo. "Mãe, eu preciso te pedir desculpas de novo. Não só pelo que aconteceu ontem, por tudo, pelos últimos 8 anos." Fiquei em silêncio, deixando ele falar. Eu sabia como a Vanessa te tratava. Sabia dos comentários, dos olhares. Vi quando ela deu suas toalhas para a empregada. Vi quando ela disse que você não sabia fazer bolo na frente da Beatriz. E não fiz nada. Fingi que não estava acontecendo porque tinha medo de criar problema no meu casamento. Ele baixou os olhos. "Mas sabe o que eu percebi ontem, mãe? Que eu já não tinha casamento nenhum. Tinha uma farsa. Uma mulher que manipulava tudo o que eu pensava, que me afastou da única pessoa que sempre esteve do meu lado de verdade." Segurei a mão dele. "E agora, filho? O que você vai fazer?" Ele respirou fundo. "A Vanessa foi para a casa dos pais dela ontem à noite. Hoje de manhã ela me ligou exigindo que eu escolhesse entre ela e você." Meu coração apertou. "E o que você respondeu?" Gustavo me olhou nos olhos. Respondi que não tinha nada para escolher. Que a mulher que me criou sozinha, que vendeu as joias da própria mãe para pagar minha faculdade, que passou a vida inteira se sacrificando por mim, essa mulher sempre vai ter meu respeito e meu amor. E que se ela não consegue aceitar isso, então não é a pessoa certa para estar do meu lado. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não de tristeza, de alívio, de gratidão, de amor. "Filho, deixa eu terminar, mãe. Eu vou pedir a separação. Não por causa do que ela disse de você, embora isso tenha sido a gota d'água, mas porque eu finalmente enxerguei quem ela é de verdade. E quem eu me tornei do lado dela. Um covarde que deixava a própria mãe ser humilhada em silêncio." Ele apertou minha mão. "Eu não quero mais ser esse homem. Quero ser o filho que você merece. O filho que o pai teria orgulho de ver." Quando ele mencionou o Sebastião, lembrei de uma coisa. Levantei do sofá e fui até o quarto. Voltei com uma caixinha de veludo na mão. "Filho, eu ia te dar isso ontem junto com a escritura, mas com toda a confusão acabei não entregando." Abri a caixinha.
Dentro estava o relógio de pulso do Sebastião. O mesmo relógio que ele usava todo dia, que eu tinha mandado restaurar especialmente para o aniversário do Gustavo. Os olhos do meu filho encheram de água. O relógio do pai, ele usava esse relógio no dia em que você nasceu. Usava no dia em que a gente trouxe você para casa do hospital. E usava no dia em que partiu para nunca mais voltar. Gustavo pegou o relógio com as mãos tremendo. Ficou olhando para o mostrador, passando o dedo pelo vidro, como se pudesse tocar o pai através daquele objeto. Seu pai era um homem de verdade, Gustavo. Trabalhador, honesto, que tratava todo mundo com respeito. Ele ia ter muito orgulho do homem que você está se tornando agora. Meu filho me abraçou. Um abraço longo, apertado, de filho que finalmente voltou para casa. 2 semanas depois, Gustavo me ligou para contar que a Beatriz queria me ver. Meu coração disparou. Eu não sabia como minha neta tinha reagido a tudo. Não sabia se a Vanessa tinha falado mal de mim para ela, se tinha colocado a menina contra a avó. Fui até a casa onde eles ainda moravam juntos. A Vanessa já tinha ido embora, levando só as coisas dela. Quando cheguei, Beatriz veio correndo na minha direção e me abraçou com toda a força dos seus 5 anos. Vovó, vovó Marlene. Ajoelhei para ficar na altura dela e segurei o rostinho pequeno entre minhas mãos. Oi, meu amor. A vovó sentiu tanta saudade de você. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e disse: Papai me contou que você deu um apartamento gigante para ele. É verdade? Eu ri. É verdade, meu bem. E me contou que você é rica, que você tem muito dinheiro guardado. Olhei para o Gustavo, que estava parado na porta, e depois voltei para Beatriz. Escuta uma coisa, meu amor. A vovó tem algum dinheiro sim, mas sabe qual é a maior riqueza que a vovó tem? Ela balançou a cabeça curiosa. É você. É seu pai. É o amor que a gente sente um pelo outro. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Beatriz sorriu. Aquele sorriso puro de criança que ainda não foi contaminado pela maldade dos adultos. Vovó, você pode fazer aquele bolo de chocolate que você prometeu? Aquele com brigadeiro por cima? Senti meus olhos marejarem. O bolo que a Vanessa não deixou eu fazer. O bolo que ela disse que eu não sabia fazer bonito. Posso sim, meu amor, quando você quiser. Agora, quero agora. Olhei para o Gustavo. Ele acenou com a cabeça, sorrindo. Tinha lágrimas nos olhos também. Passei a tarde inteira na cozinha daquela casa, fazendo bolo de chocolate com a minha neta. A mesma receita da minha mãe, que eu fazia para o Gustavo quando ele era pequeno. Beatriz ficou do meu lado o tempo todo, lambendo a colher de brigadeiro, jogando farinha para todo lado, rindo de cada bagunça que a gente fazia. Em determinado momento, ela me olhou e perguntou: Vovó, por que a mamãe não gostava de você? Meu coração apertou. Não sabia o que responder, mas decidi ser honesta, do jeito que uma criança de 5 anos podia entender. Às vezes, meu amor, as pessoas têm dificuldade de enxergar o valor dos outros. Mas isso não significa que a gente não tem valor. Significa que elas precisam aprender a olhar melhor. Beatriz pensou por um momento e disse: Eu acho a senhora a vovó mais linda do mundo e faz o melhor bolo. Abracei ela com força, sentindo o cheiro de chocolate no cabelo dela e agradeci em silêncio por aquele momento. Quando o bolo ficou pronto, não era perfeito. Não tinha 3 andares nem pasta americana. Era um bolo simples, meio torto, com brigadeiro caseiro por cima e granulado colorido que a Beatriz fez questão de espalhar. Mas quando ela deu a primeira mordida e disse: É o bolo mais gostoso que eu já comi na vida, eu soube que aquele era o bolo mais bonito que eu já tinha feito. 1 mês depois, eu estava sentada na varanda do meu apartamento novo. Sim, apartamento novo. Decidi que era hora de recomeçar de verdade. Vendi a casinha do Ipiranga, com muita dor no coração, mas também com a certeza de que era a coisa certa. Comprei um apartamento menor, mais moderno, num bairro tranquilo perto de onde o Gustavo morava agora. Dona Iracema ficou arrasada quando contei que eu ia me mudar, mas prometeu me visitar todo domingo e estava cumprindo a promessa religiosamente. Naquela tarde, ela estava sentada do meu lado na varanda, tomando café e olhando o pôr do sol. Marlene, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você se arrepende? De ter ido naquela festa? De ter exposto tudo? Pensei por um momento antes de responder.
Não, Iracema, não me arrependo. Eu passei a vida inteira em silêncio, engolindo coisas que me machucavam para não incomodar os outros. E sabe o que eu ganhei com isso? Nada. Só dor. Tomei um gole de café. Naquela noite eu finalmente falei. Finalmente mostrei quem eu era de verdade. E sim, foi difícil. Sim, teve consequência. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu me olhei no espelho e tive orgulho da mulher que vi. Iracema sorriu. Você mudou, sabia? Não, Iracema. Eu não mudei. Eu só parei de me esconder. Ela acenou com a cabeça pensativa. Depois disse, sabe o que eu acho? Acho que você virou uma inspiração. Para mim, para as mulheres da nossa idade, para qualquer pessoa que já se sentiu invisível alguma vez na vida. Olhei para o horizonte, para o céu, que começava a ficar laranja com o pôr do sol. Se essa história servir para uma pessoa se levantar, para uma pessoa parar de aceitar desrespeito, então já valeu a pena ter passado por tudo isso. O celular tocou. Era Gustavo, mandando uma foto. Ele e Beatriz no parque, sorrindo, com sorvete na mão. A legenda dizia, a vovó quer vir no domingo fazer bolo? Sorri e respondi, não perco por nada. Iracema se levantou para ir embora. Na porta, ela se virou e disse, Marlene, eu tenho 71 anos. Já vi muita coisa nessa vida. Mas você, minha amiga, é a prova de que nunca é tarde para recomeçar. Depois que ela foi embora, fiquei sentada na varanda até escurecer, olhando as luzes da cidade se acenderem uma a uma, pensando em tudo que tinha acontecido. Pensei no Sebastião, no que ele diria se me visse agora. Acho que ele ia sorrir aquele sorriso que eu tanto amava e ia repetir as palavras que me guiaram até aqui. Riqueza não é o que você tem, é o que você é. E eu, Marlene Figueiredo de Souza, aos 67 anos de idade, finalmente sabia quem eu era. Era uma mulher forte, uma mãe dedicada, uma avó presente, uma sobrevivente. Era alguém que tinha aprendido, depois de uma vida inteira, que o silêncio nem sempre é ouro, que às vezes a gente precisa falar, precisa se impor, precisa mostrar para o mundo que existe e que merece respeito. Era alguém que tinha descoberto que nunca é tarde para mudar, para se reinventar, para escolher a própria felicidade. E, principalmente, era alguém que tinha entendido que o amor de verdade, o amor que vale a pena, não exige que a gente se diminua. O amor de verdade nos faz crescer. Fechei os olhos e deixei a brisa da noite tocar meu rosto. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava em paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.